Olá, pessoal! Então, na nossa aula de Geografia e de Educação em Saúde de hoje, ok? Vamos ter duas disciplinas no mesmo vídeo. A gente vai continuar falando sobre o meio ambiente. Só que hoje a gente vai falar sobre outras partes desse conteúdo. Semana passada a gente falou sobre o desmatamento e suas consequências, tanto para o animal quanto para o homem. E hoje a gente vai falar sobre o meio ambiente, mas levando para outros aspectos desse conteúdo, ok? Vamos lá! O saneamento básico, pessoal, ele já está dizendo tudo. Básico. Ele é o básico, todo mundo deve ter. Mas o que é saneamento? Se é algo que todo mundo deve ter. Bom, pessoal, o saneamento básico nada mais é do que algumas situações. Por exemplo, a coleta de lixo, água encanada, esgoto bem encanado. Vocês já pensaram se tudo que vocês fizessem no banheiro, quando dessem descarga, fosse parar no meio da rua? Ou que não houvesse coleta de lixo, vocês tivessem que pegar o lixo de vocês e deixar lá na calçada? Não seria ruim? Não é isso? Então isso é que é saneamento básico, pessoal. É a coleta de lixo todos os dias, se não for todos os dias, mas que sejam pelo menos 2 vezes ou 3 vezes na semana, não é isso? O saneamento básico também é o esgoto. Por exemplo, quando vocês dão descarga no banheiro, vocês não sabem para onde vai o esgoto, não é isso? Sabem que vai para algum lugar, ele só não fica à mostra. E a água encanada. Vocês só é abrir a torneirinha de casa e pegar a água, lavar as mãos, não precisa ir pegar água no rio, ok? Então isso são as coisas básicas que são oferecidas à população, ou seja, o saneamento básico, tá bom? Só que às vezes, pessoal, esse saneamento básico, ele não acontece em todos os lugares. E quando acontece, às vezes prejudica a natureza. Vocês já imaginaram para onde vai o esgoto da casa de vocês? Existem lugares que pegam esse esgoto e jogam em rios. É o que a gente vai ver na reportagem a seguir. Ok, obrigado, sargento. E uma última reportagem, e o crime agora é contra o meio ambiente. A redação do Rio Preto Notícias recebeu uma denúncia no momento exato em que o elevatório de esgoto do SAI derramava material poluído pertinho da cachoeira do nosso tão precioso Rio Preto. Precioso porque é o que abastece toda a nossa cidade. A nossa produção esteve no local. Vamos ver. Na última segunda-feira, por volta de 8h45 da manhã, a redação do RP Notícias recebeu uma denúncia dizendo que havia esgoto sendo jogado no Rio Preto. A água escura, suja e com mau cheiro confirma a poluição. Pouco antes da ponte rumo à Cachoeira do Rio e às Chácaras Rio Preto, o esgoto cai tranquilamente, violando uma das maiores riquezas de Unai. O homem que fez a denúncia não estava no local, mas de acordo com testemunhas, não é a primeira vez que isso acontece. Há mais ou menos um mês atrás, a situação era a mesma e só parou depois de muitas reclamações. É fato que a água é o bem mais precioso do mundo, mas quando litros e litros de esgoto é jogado no rio, é claramente um atentado contra a vida não só dos peixes, mas também dos seres humanos. Como vocês podem ver, o responsável pelo esgoto derramado é o elevatório de esgoto perto do rio. Estivemos no local e até um pouco antes das 11 horas da manhã, o problema ainda não tinha sido solucionado. Por telefone, o senhor Petrônio Cordeiro Valadares, diretor do SAAI de Unai, disse que tal fato aconteceu devido a uma bomba quebrada, que imediatamente foi substituída, resolvendo o problema. Ele afirmou também que não foi informado que outros eventos semelhantes a este tenham ocorrido no último mês. Após saber do ocorrido, o Ministério Público disse que investigações serão feitas antes de fazer qualquer pronunciamento. Pode ser que tenha sido um acidente, um caso isolado, mas isso não diminui a gravidade do ocorrido e nem a responsabilidade da autarquia. O SAI deveria... Então, o que vocês acabaram de ver na reportagem, esse lugar aí, foi uma reportagem que eu encontrei no YouTube, só para vocês entenderem um pouco mais sobre saneamento básico.
Tá bom, pessoal? Então, a partir do momento que tem coleta seletiva do lixo, que vocês têm água encanada, que vocês têm tratamento de esgoto, então vocês têm o básico, que é o saneamento básico, ok? E essa falta de saneamento básico prejudica a natureza, ok, pessoal? Então, tanto a população sofre, quanto a natureza sofre, ok? Aí a gente tem também a poluição do ar, né? Não sei se vocês já ouviram falar da poluição do ar. Existe também essa poluição que prejudica a nossa saúde, ok? E também existe o homem. O homem é o principal causador da destruição do meio ambiente. Ok, pessoal? O homem, ao invés de colaborar, ele destrói o nosso meio ambiente. Então, a falta de saneamento básico, ok? E a poluição do ar são dois principais fatores que contribuem para a degradação do meio ambiente, ok? E as consequências só se voltam para nós seres humanos. Professor, mas existem situações que o homem prejudica a natureza, mas que de um certo modo, nos causam bem. Que no caso é a usina hidrelétrica, né, pessoal? A usina hidrelétrica, se ela não for bem feita, ela acaba destruindo a natureza. E é da usina hidrelétrica que vem a energia elétrica para nossa casa. Vamos descobrir como é que funciona uma usina hidrelétrica? Bora lá. Como funciona uma usina hidrelétrica? O Zeca adora videogame e é o campeão entre os amigos. O pai do Zeca é escritor e trabalha em casa usando o laptop. A mãe do Zeca fica preocupada e sempre prepara um cafezinho para ele. Agora, você tem ideia que o videogame do Zeca, o laptop do pai do Zeca e a cafeteira da mãe do Zeca têm em comum? A energia elétrica. De onde ela vem? Pode-se conseguir energia elétrica de várias formas. Queima de petróleo, carvão ou gás, fissão nuclear. Até o movimento das águas de um rio é capaz de gerar eletricidade. É isso que faz uma usina hidrelétrica. A energia produzida em uma hidrelétrica é uma das mais limpas e seguras que existem. A emissão de poluentes é muito baixa, ao contrário do que acontece em usinas a óleo e carvão. Isso porque a matéria-prima utilizada para produzir energia é água, um combustível praticamente inesgotável. O processo não é assim tão difícil de entender. Olha só, depois de um estudo cuidadoso para não prejudicar o meio ambiente, a água do rio é represada por barragens. Elas controlam o nível da represa. Se chover muito, as comportas se abrem e dão vazão ao excesso de água. A água represada entra com grande pressão em um aqueduto e segue em direção às turbinas, que são as responsáveis pela geração de energia. A turbina é formada por pás. A água passa e gira essas pás que, presas em um eixo, acionam o gerador da usina, transformando energia mecânica em energia elétrica. O transformador aumenta a tensão da energia, permitindo que ela viaje pelos fios e chegue até as casas, prédios, escolas, lojas e até o videogame do Zeca, o laptop e a cafeteira dos pais dele. Mas você deve estar se perguntando, o que aconteceu com toda aquela água que moveu as pás das turbinas? A resposta é nada. 100% dela é devolvida ao rio com a mesma qualidade de antes e pode ser usada para consumo humano, processos industriais e até para abastecer outra usina hidrelétrica instalada mais à frente no curso do mesmo rio. O avô do Zeca, por exemplo, tem um sítio bem pertinho de uma usina hidrelétrica. E o Zeca nem imagina que a água que gera energia para o videogame funcionar é a mesma água que irriga a horta do avô dele. A Eletrobras está de olho em tudo isso e trabalha para impulsionar o desenvolvimento sustentável do Brasil em harmonia com o meio ambiente, produzindo energia limpa para quem mais precisa. O Zeca, o pai do Zeca, a mãe do Zeca, o avô do Zeca e você. Então, a energia, ela entra nos painéis, ok? Ela passa para os painéis, que ficam nos postos de luz, e transforma hidrelétrica em elétrica. Ok, pessoal? Outra coisa.
muito importante também. Apesar das desvantagens das usinas hidrelétricas, existem muitas que são a favor do meio ambiente. Então, as consequências, né, as desvantagens são mínimas, não prejudica tanto assim o meio ambiente, ok? Na semana que vem, na outra ainda que vem, na aula de ciências, a gente vai falar sobre a importância da planta. E dentro desse contexto a gente vai falar sobre o desmatamento, né, que vem acontecendo no Amazonas, né? Não sei se vocês sabem, mas o Amazonas ele é conhecido como o pulmão do mundo, né? Ou pulmão do Brasil, ok? E o que é que o pulmão, o órgão que nós temos para conseguir respirar, tem a ver com árvores? E por que a Amazônia é considerada o pulmão do mundo? A gente vai falar isso na próxima semana, ok? Em Ciências, Geografia e Educação em Saúde. Tá bom, pessoal? Bom, essa aula de hoje foi um pouco esclarecedora, né? É uma continuação da outra. Mas deu para entender o que é saneamento básico, as consequências dessa falta de saneamento básico, né? Isso, e os benefícios e os malefícios das usinas hidrelétricas, ok? Vamos para uma atividade? Bom, pessoal, a atividade que vocês vão fazer é essa aqui, tá bom? Ela é uma atividade xerografada, podem procurar aí no material de vocês, ok? É uma atividade com 5 questões, bem simples, facilitei muito a vida de vocês, ok? De marca X, igual aquelas outras de língua portuguesa e matemática. Tá bom, pessoal? Então, vocês podem fazer ela. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar comigo, ok? Fiquem todos com Deus e como vocês vão precisar devolver, não precisa tirar foto e me mandar, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula de Geografia.